Na minha vida, eu consumi poucas obras que envolviam o tema de impostor, e quase todas dessas poucas obras foram mangás horríveis, e todas essas seguiam meio que o mesmo formato de Danganronpa, onde eles já estão presos em um ambiente propício para matar desde o início do anime, e você já sabe que alguém ali tá por trás disso. E Danganronpa era até então a única obra dessas que eu consumi com esse tema que era realmente boa, e bota boa nisso, né? Mas em anime, isso foi realmente uma novidade, e no episódio de hoje a gente vai falar, sem spoilers, dessa pérola que é Roka no Yusha. Primeiramente, eu tenho que dizer que ele se diferencia do padrão de Danganronpa que eu falei antes, porque ele não se apresenta com essa proposta desde o início. Essa situação vai surgir naturalmente depois de alguns acontecimentos na obra, e eu vou falar disso mais pra frente. A comparação foi só por conta do tema. Honka no Yusha me surpreendeu muito positivamente. É muito comum você errar usando desse tema. Então ver um anime que é realmente bem feito sobre isso foi uma grata experiência. É bom dizer que Roka no Yusha já foi vendido pra mim com esse conceito de ser um anime onde a gente ia ter um impostor no meio dos heróis e a trama seria em volta de descobrir quem é esse cara. Mas eu acredito que eu preferia não saber dessa informação, porque apesar disso estar na sinopse de qualquer lugar que fala sobre esse anime, e até por isso que eu tô trazendo aqui sem me preocupar, isso não é uma parada que acontece no primeiro ou no segundo episódio da série. Esse negócio do impostor só vai rolar mesmo perto da metade do anime, lá pelo episódio 5 e 6. E foi muito interessante ver a mudança de tom da obra quando tudo passou de uma aventura heróica e vamos nessa para um mistério. E isso fica ainda mais explicitado quando a gente tem uma mudança na abertura. E eu falo que eu preferia não saber dessa informação porque a virada foi tão interessante e tão bem feita que mesmo sabendo, eu fiquei meio surpreso e me encantei ali com a parada. Então eu queria ter passado pela experiência de ter visto isso sem saber de nada, porque provavelmente eu ia ter gostado muito mais do que eu já gostei. Mas eu também tenho que ver pelo lado que é o seguinte: Roka no Yusha já estava na minha lista para assistir há muitos anos, e eu não teria visto ele agora se não fosse um vídeo de um cara que eu vi no TikTok que ele fala justamente sobre esse tema de impostor que a obra tem, que foi o que me chamou a atenção para assistir. Então é uma grande de uma ironia, né? Sinceramente, o mistério em si, apesar dele ser bom, ele é bem deduzível. E desde o início eu já sabia quem era o impostor. Eu fiquei um anime todo só tentando achar alguma justificativa que poderia fazer ser outro personagem que não aquele que eu tava pensando. Porque eu falei, pô, o anime pode surpreender, eles podem criar uma motivação ou uma explicação que também fizesse sentido pra outro personagem. E eu tentei ficar pensando nisso enquanto eu assistia, mas no final das contas era quem eu tava pensando desde o início, eu tava certo. E eu não falo isso pra tentar pagar de inteligentão, não. É só que, tipo assim, se você já tem uma certa experiência com a mídia de anime e tal, não fica muito difícil de saber quem é, tá ligado? Fica meio na cara. E apesar de ser fácil deduzir quem é o impostor, acompanhar esse processo foi muito legal. É gostoso demais acompanhar a trajetória deles. É muito bom ver os argumentos e os pensamentos de cada um dos personagens quando eles se encontram nessa situação para tentar descobrir quem é o herói extra da história. Eu vi o anime todo praticamente de uma vezada só e sem enjoar. E sobre os personagens, eu acredito que não tem como fugir muito do protagonista. Ele é realmente o ponto forte da parada, ele é bem carismático, tem um jeitão bem cool mesmo, que pode afastar alguns, mas pra mim funcionou bem, eu gostei. Eu não achei nenhum momento forçada ou incomodante alguma atitude que ele teve. E os outros heróis, por serem apresentados naquela condição, eu acho que muitos ali não deu pra se apegar tanto. Alguns são bem irritantes até, inclusive, alguns bons deles são bem chatos, mas a maioria melhora, nem que seja só um pouquinho até acabar o anime e tal. No geral é legal, no geral presta. Eu também gosto do que a obra tentou introduzir como um começo do relacionamento, apesar de que não teve muito tempo de aprofundar nesse tema mais, né? E é aí que a gente entra no maior problema de Roka no Yusha pra mim, que é não ter uma continuação. Vamos falar de fatos? Um anime que tem a popularidade que Roka no Yusha teve, se fosse lançado em 2025, teria 4 temporadas garantidas com facilidade. Inclusive, pelo estilo da obra, eu tenho certeza que seria lançado já naquele esquema de 2 temporadas, que lança os primeiros 12 episódios, depois dá uma pausa, depois lança o resto, né? O famoso split cool. Mas infelizmente, Roka no Yusha nos veio na época errada e acabou morrendo no limbo das obras que nunca vão ter uma continuação. E mano, eu fiquei muito triste em saber que o anime se adaptou um volume da novela original, porque por se tratar
tratado uma obra concluída, eu achei que o anime tivesse adaptado pelo menos metade da obra. A Light Novel original tem 6 volumes, e mesmo sabendo que Light Novel se adapta um pouco mais devagar que o mangá, né? Porque geralmente o mangá, em 12 episódios é normal adaptar 5, 6 volumes, até sem ser tão puxado assim. Mas em novel dá pra fazer 3 volumes da novel em 12 episódios. É bem normal e é dentro da média, inclusive. Muito mais quando a gente tá falando de uma obra também que já tá finalizada. E pô, 6 volumes, adaptar 3 em uma temporada faz todo sentido. Se fechar um arco ali dá pra fazer. Por isso que quando eu pesquisei, eu fiquei muito surpreso com a notícia de que só tinha sido um único volume adaptado. Eu busquei até um vídeo pra saber um pouco mais sobre o que acontece depois. Eu vi sobre o conteúdo do segundo volume da novel e eu acho que realmente parecia muito bom, tinha um potencial muito grande. Eu gostei do que aconteceu ali, mas ainda tinha conteúdo demais, né? Tipo, pô, são 6 novels, né? A anime adaptou uma, eu vi uma no YouTube. Eu não vou ver todas as outras 4 novel pelo YouTube também, né? Muito mais que eu vi esse aí em espanhol, um resumo nada a ver no YouTube. Então eu vou ficar só na curiosidade mesmo, na vontade, sem saber o que acontece. Mas eu acho que mesmo assim, ver Hoka no Yusha vale muito a pena. É uma experiência que é boa. Eu não me arrependo nem um pouco de ter visto, apesar de ter ficado com um sentimento ruim no final. E se você não se incomoda ou é fã de ler Light Novel, então, pô, você não precisa nem se preocupar. Vê a primeira temporada e procura aí, né? Não tem oficialmente no Brasil, mas com certeza você deve achar em outros lugares em português, porque fez muito sucesso. Mas independente disso, vale a pena ver. E pelo menos, se você não considerar o gancho do final da temporada, dá pra aceitar como um anime fechado, até porque ele finaliza o arco e tal, e é um anime muito bom. Eu recomendo pra quem tá assistindo esse vídeo assistir, tanto que é por isso que eu escolhi fazer esse vídeo sem spoilers. Eu queria que mais pessoas conhecessem essa obra, que apesar de não continuar, vale a pena assistir. Se você já se envolveu com esse tipo de história e nenhuma delas te agradou, não te pegou tanto, mas você acha o tema interessante, que nem eu, recomendo assistir Hoka no Yusha. E mano, eu só queria agradecer pelo feedback do primeiro vídeo que eu postei. Desde pequeno eu sempre postava alguma besteira no YouTube e tal, mas nesse estilo, é a primeira vez que eu tô fazendo. E nesse momento o primeiro episódio do podcast já tá com mais de 200 views. E isso pro primeiro vídeo postado e sem muita divulgação, eu acho que é muito foda. Eu fiquei muito feliz com isso, espero que venha muito mais. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por acompanharem. Em breve eu voltarei com a prometida continuação de Jojo que eu falei no último episódio. Mas é isso, muito obrigado por quem viu até aqui. Curte, compartilha, comenta, manda um live pix para me ajudar se possível. Muito obrigado e é isso, valeu.